Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast. Eu sou Gabriel Salaf, esse é o podcast do Ponte Verde, na sua edição 145. Estamos repercutindo a data FIFA, já falando sobre eliminatórias da Oceania, e agora a hora das eliminatórias sul-americanas. Já temos classificados por aqui na terrinha também a Argentina, que é o grande assunto do momento. Nesse podcast a gente vai falar a visão do outro lado do Rio da Plata, ou do Rio Iguaçu, se você estiver aqui no Paraná, né, que é onde é a divisa do Brasil com a Argentina, para a gente comentar. Também tem o Rio Uruguai, enfim, vários rios que dividem o Brasil com a Argentina, para comentar essa data FIFA. Antes de começar esses assuntos, eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerdeOnline. Tem conteúdo, toda a repercussão dessa data FIFA a gente está fazendo por lá, então fica ligado, segue a gente para mais conteúdos, enfim, interaja lá conosco. Também segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, aonde você estiver escutando esse podcast, para, claro, conferir os nossos podcasts de repercussão. Como eu falei, já teve o da Oceania, vai ter um só para a seleção brasileira, vai ser gostoso. Se a gente já cornetava com o Brasil ganhando, imagina depois dessa, né? Então, vai ser uma loucura, além de, claro, todos os continentes, todas as eliminatórias, torneios vão passar por aqui. E se puder, apoia.se/Ponte com R$10 por mês, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe com o seu amigo esse podcast, para a gente chegar em mais e mais pessoas. Falou em América do Sul, a gente chama o Mr. Sudaca. Vinícius Prado, ô Dudu Nobre, Dudu, seja bem-vindo a mais uma edição. A gente repercutiu um pouco disso. A gente falou, né, que a Argentina tinha grandes chances de conquistar essa vaga, já garantir nessa data FIFA, foi o que aconteceu. E outra coisa que a gente também meio que desenhou e que se comprovou nessa data FIFA é que, basicamente, o que está em jogo é repescagem. Mas a moral das seleções é muito importante. Tem seleção que está com moral e seleção que está sem moral. Seja bem-vindo. Alô, Salaf, ouvintes do nosso podcast na área, então, para repercutir mais uma ronda. E olha, realmente, então, agora vamos celebrar o primeiro classificado aí do nosso continente, a Copa do Mundo 2026. Então, é legal, né? Agora vai pintando aí as sequências, né? Claro que se a gente for olhar, depois a gente vai olhar a tabela, vai passar todos os resultados. A gente já vai criando uma certa distância ali, né, do G6 para os demais, mas agora vai se criando as definições, isso vai ser importante. Então, como você falou, tem seleções que saem dessa ronda muito fortalecidas, agora outras, como o nosso Brasilzão, vai ter que trabalhar muito aí para melhorar, e aí não só para essa questão das eliminatórias, mas também para buscar melhores desempenhos aí no Mundial, né? Mas com certeza vamos ter muito assunto aí e vai ser bem legal repercutir aí os jogos da Honda. E não é só o Brasil que está sem moral, a gente vai falar por aqui quem está devendo e devendo bastante, inclusive. Vamos começar aqui passando a classificação. A Argentina é líder com 31 pontos, isoladaça, disparada. O homem disparou, como já diria o cantor, e está já na Copa do Mundo. O Equador é o segundo colocado com 23. O Uruguai ocupa a terceira colocação com 21. O Brasil vem na quarta colocação com 21. O Paraguai vem na quinta colocação também com 21. A diferença ali vai no saldo de gols, que a Celeste tem mais. O Brasil está no meio e o Paraguai tem menos. A Colômbia é só a sexta colocada com 20. Aí vem a Venezuela com 15, sétima colocação, iria para a repescagem hoje. Na oitava colocação, Bolívia com 14, Peru com 10, Chile com 10. Os peruanos têm mais saldo de gols que os chilenos. Tudo, vamos começar pela Argentina. A Argentina, que já está garantida na Copa do Mundo, nem precisou entrar em campo contra o Brasil para garantir essa vaga. Um empate contra a Bolívia bastou, né, antes do jogo no Monumental de Núñez, mas fica o destaque aqui como o Scaloni tem esse time na mão. A Argentina sem o Messi, sem o Lautaro, né, e vence dois clássicos. Né, um clássico que a gente projetou aqui que seria muito difícil, muito disputado, muito troncado contra o Uruguai no Centenário. O Almada tira um coelho da cartola e marca um gol absurdo, né, um golaço do Almada. E aí o jogo contra o Brasil foi o baile. Né, e, claro, o Brasil está em má fase, mas como que se eu conseguir fazer isso? Porque a gente já fala que o Brasil está em má fase faz um tempo, mas a gente não chegou a ver isso, né? Mais perto que eu acho que a gente viu foi o Paraguai.
porque eu estava lá e eu vi, o Paraguai dominou aquele jogo, mas de qualquer forma, o Paraguai não tem os recursos, e a Argentina com o meio de campo preenchido, num jogo muito bom de peças, que acho que o Enzo fazia tempo que talvez a gente não via fazer um grande jogo como fez contra o Brasil, né? O Rune Álvares provando aquela briga que ele tem com o Lautaro Martínez, aproveitando essa oportunidade de não ter concorrência para fazer uma grande partida, enfim, todo o time da Argentina fazendo um grande jogo, uma celebração. Como analisar essa data FIFA da Argentina com a classificação, com vitórias em clássicos e, sobretudo, com essa goleada do outro lado da ponte do Rio Uruguai? Eu lembro que a gente comentou bastante ali no pré dessa expectativa da Argentina, né, garantir essa classificação, dependendo dos resultados, né? E a gente falava assim que eu principalmente comentei que nos jogos, em alguns jogos importantes dentro dessa sequência, né, rumo a 2026, a Argentina estava tendo uma certa dificuldade em jogos contra equipes de maior nível dentro do continente, teve algumas dificuldades, então seria uma oportunidade da seleção mostrar essa notoriedade mesmo com as ausências, né? E foi o que de fato aconteceu, né? Se você pega hoje, né, se você for traçar o panorama, né, da seleção com essa classificação garantida e com essas vitórias em sequência, a galera nem lembra mais do que aconteceu às vezes no começo das eliminatórias ou naquele trecho mais crítico ali daquele jogo contra o Uruguai, porque de fato a solidez dos resultados, né, apesar de ter algumas oscilações na questão de pontuação, o time se manteve muito sólido, e esse desempenho que se mostrou agora gabarita a Argentina, né, como a gente já vinha falando, como o melhor futebol do continente. E também foi importante nesse sentido, né, pelo fato de você não ter o Messi, já consolida a questão de como é que vai ser a transição, como é que a gente vai ver a Argentina jogando sem o seu principal jogador, na questão histórica, na questão de hierarquia. E esses jogos vieram para provar que sim, a Argentina tem um padrão, tem um elenco com união e solidez. Isso se deve muito ao trabalho já a longo prazo do Scaloni, como você falou, o elenco está na mão dele, né? Então isso foi muito interessante, né? E claro que isso não chega a entrar mesmo no campo, né? Mas se talvez pudesse ter algum sentido de a Argentina vai jogar meio, né, de sangue doce, mais ou menos, né? Aí vem aquela declaração do Rafinha no podcast do Romário, foi tudo que os caras queriam para ligar o 220. Então, às vezes os caras acham que tá ajudando e acaba atrapalhando, porque daí, se os caras iam com o foco mais ou menos, aí que eles estavam mais com sangue no olho e deu no que deu, né? Então, assim, realmente, 4-1 ali, acho que poderia ter até sido mais, né? Porque o início foi muito avassalador, né? Então, assim, mas mesmo assim ratifica a qualidade desse elenco argentino e que mostra que tem uma coesão, tem uma solidez aí que é o nome, eu imagino, dessa classificação argentina para a Copa de forma tão antecipada, né? Então, méritos para o Scaloni, méritos para os jogadores que fizeram um trabalho sólido e conseguiram levar adiante, e mesmo, né, com vários jogos aí, conseguiram uns resultados suficientes para se classificar sem maiores problemas. Merecidíssima a classificação da Argentina do Scaloni. E é sempre bom lembrar, né, que o Scaloni não é nenhum treinador de alto gabarito da Argentina, né? Ele foi um cara que foi fundo e ficou, né, depois da saída do Sampaoli, né? Que a Argentina também tem jogadores de time medianos do futebol europeu, da Premier League, então parem de achar que isso é desculpa para mais atuações do Brasil. Pelo amor de Deus, tá insuportável isso, né? E também teve dificuldades. A gente falou, né, no último podcast, né, que a Argentina vinha de uma vitória muito complicada contra o Peru na Bombonera, né? A Argentina teve, o Lautaro tirou um golaço de bicicleta e a Argentina vinha de datas FIFAs que ela perdia um jogo e ganhava o outro, né? Ela foi lá, tratou com a Venezuela e goleou a Bolívia. Perdeu para a Colômbia, né? Também no começo do ano passado, na primeira data FIFA do ano passado, venceu o Chile. Né, nessa do Peru tinha perdido o Paraguai, ou seja, conseguiu, apesar de ter esses altos e baixos, uma constância. Isso premia. A gente vê as outras seleções que tiveram momentos muito em baixa
né, em determinados momentos da eliminatória, né, que demoraram para engrenar. A gente vai falar do Equador no próximo tópico. É uma seleção que ali, quando o BKSS chegou, demorou para conseguir engrenar e engrenou. E por isso está um pouco atrás. O Uruguai também passou por isso, o Paraguai lá no começo, né, antes da chegada do Alfaro, o Brasil nem se fala, né, enfim, agora a Colômbia está passando por isso. A Venezuela teve um começo magnífico e depois derreteu. A Bolívia teve aqueles jogos na altitude que chamou a atenção de todo mundo e agora também está se ameaçando. E a Argentina conseguiu não ter isso, né? A Argentina podia ter seus tropeços, podia ter suas derrotas e conseguia reverter isso logo em seguida, né? Perdia um jogo, vencia o outro, né? Conseguia manter esse equilíbrio. Quando perdeu para o Uruguai em casa, que foi o jogo que você citou, Dudu, na mesma data FIFA veio do Brasil ganhando no Maracanã, né? E é engraçado porque os 2 jogos do Brasil contra a Argentina tiveram esses elementos extracampo, né? Se teve o Rafinha dessa vez, a gente teve no jogo do Maracanã toda aquela confusão lá, né? Envolveu até a família dos jogadores, o Messi, pilhadaço com aquilo, né? O Scaloni até falou que isso não teve nada a ver, a declaração não chegou no campo, ele mesmo disse que não viu, que entendia o Rafinha, mas enfim, eu duvido, né? A gente viu, né, até como os jogadores chegaram no final do primeiro tempo para cima do Rafinha, chegou aquele gol de 5, 6, o Rafinha sendo de cabisbaixo, o Tagliafico falando que o Rafinha disse que traduziram errado, meu Deus do céu, cara, aquilo ali foi uma vergonha, mas enfim, a gente, né, com muita moral segue nessa eliminatória e a gente volta, Fábio, antes de passar para o Equador. Eu só queria ilustrar isso que você falou, de ganha uma, perde outra, mas consegue ter a constância. Você pode pegar aqui os números da Argentina e ela tem 3 derrotas, que é o mesmo número de derrotas do Uruguai e do Paraguai, e mais que o Equador. A diferença é que todas essas equipes empataram ou 5 ou 6 vezes aí ao longo da competição, ao passo que a Argentina tem um empate só e 10 vitórias. Então, tipo assim, teve tropeços, mas teve poucos empates. Então, quando ganhou, né? E aí essa pontuação que acabou fazendo a diferença. Poucos empates que acabaram dando essa diferença bem grande na tabela de classificação. Exato, e esse empate foi justamente com a Venezuela em Maturim, só para recordar a mente de todo mundo. Ou seja, jogos difíceis fora de casa, contra o Uruguai e Brasil, por exemplo, a gente não ganhou. Tudo bem, perdeu para a Colômbia, mas enfim, isso é passado. Mas é só para ver, né? Como a Argentina teve aquele começo fenomenal, né, com 4 vitórias, depois caiu para o Uruguai, e aí ficou nessa, de nunca deixar a balança desequilibrar. Vou ganhar um jogo, perdeu outro, e agora voltou a vencer 2 partidas consecutivas. Esse é o time do Scaloni, já na Copa do Mundo, e quem também já deu uma aproximada para a Copa do Mundo é o Equador de BKSS, que venceu a Venezuela por 2-1 dentro de casa, e fora de casa empatou com o Chile em 0-0. Teve um gol anulado no último lance. Cara, tudo bem, o Valencia estava um pouquinho adiantado, mas o Hincapié deu um lançamento, cara, que é absurdo nesse lance. Se você não viu, cara, veja, tem nos melhores momentos. Cara, o Hincapié manda uma bola da defesa, aquele lançamento lindo. O Valencia ganha do zagueiro, faz o gol, mas ele já estava um pouquinho sim impedido. Ia ser a vitória do Equador lá no Chile. Dudu, Valencia marcou os 2 gols, né, na vitória contra a Venezuela. Ainda perdeu um pênalti, né, poderia ser um hat-trick do jogador do Inter, mas ele com pênalti é um negócio complicado, pelo visto, com a camisa do Equador. Mas vai se consolidando, né? O Equador teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo do jogo para o Chile, mas no segundo tempo conseguiu reverter a situação. É aquilo que a gente falou, né? Talvez o Equador esteja um pouco mais atrás ali para aqueles primeiros jogos do PKCS, que não conseguiu vencer, mas agora consegue, né? Engrenar, conseguiu jogar muito bem contra a Venezuela, podia ter vencido demais, acabou sofrendo gol. E é curioso, cara, esse gol que o Equador sofreu contra a Venezuela, que foi basicamente nos acréscimos ali do segundo tempo, um bate-rebote, que a bola ficou viva na área, foi só o segundo gol que o BKSS sofreu pela seleção do Equador. O primeiro tinha sido aquele do Rodrigo no Couto Pereira, num chute que desviou na defesa e foi pro gol. É só para você ver o nível que está a seleção do Equador, principalmente defensivamente. O Equador toma esse posto em segundo lugar, lembrando que o Equador ainda começou as eliminatórias com -3, era para estar com 26, a campanha de 26 pontos, ou seja, uma campanha aí que permitiria o Equador jogar por uma vitória já na próxima rodada para garantir a vaga. Ainda já está muito perto da vaga, né? Mas, enfim, o BKSS realmente conseguiu fazer esse Equador aquilo que a gente esperava no começo da eliminatória, né? A gente esperava um time mais sólido, um time mais consistente, e a gente está vendo isso dentro de campo. Até por essa questão que você falou aí do retrospecto, do contexto do Equador, né? O Equador é a equipe que menos perdeu, né? São só 2 derrotas aí. Então,
Isso mostra que a equipe, muito dessa parte da solidez aí, da parte defensiva, acaba interferindo bastante nesses números interessantes aí da seleção equatoriana. Dentro do cenário das duas rondas, das duas partidas da ronda, né, que a gente já projetava, né, precisava ganhar o jogo em casa e tentar alguma coisa fora, né, então, a princípio foi na média, no sentido de pontos, né, no sentido de pontos foi na média, ganhou e conseguiu um pontinho fora, mas realmente é interessante de ver essa evolução, né, como a gente falou, várias equipes oscilando aí, né, ao longo da competição, e o Equador agora crescendo aí no momento certo, a lá Frank Caldeira, né, nos velhos tempos da São Silvestre, então conseguindo pontos importantes, tendo essa união aí do elenco, conseguindo aí fazer bons resultados, né, voltando a balançar mais as redes, né, no caso do jogo contra a Venezuela, por exemplo, né, que é algo que o BKSS foi evoluindo ao longo do trabalho dele, e realmente agora, mesmo com todo o contexto negativo ali de jogo, de começar com menos pontos, o time consegue ser sólido aí e fica numa boa segunda posição, até porque ainda não é, nossa, que diferença para os demais, né? Mas abre um pouquinho no sentido de que os outros ali estão bem embolados, né? Tanto do terceiro para o sexto, né? Diferença de apenas um ponto. Então, quanto mais você for abrindo, melhor. E isso vai dar confiança, né? Confiança para a sequência. É um trabalho aí que tá se estruturando. Como a gente está vendo aí pelo retrospecto, tem tudo para chegar na Copa do Mundo, né? Até por essa diferença da repescagem para o G6. Então, é um trabalho que vai se solidificando. Isso é importante para pensando lá na hora que vale a pena mesmo, que é a parte de chegar na Copa do Mundo, né? Então, é um trabalho que vai evoluindo, começando da cozinha, né, como se falou, né, da defesa e indo para o ataque e melhorando nesse sentido. Então, o Equador realmente vai fazendo jus àquilo que a gente projetava lá no início, que tem uma boa seleção, mas faltava o direcionamento certo. Ele chegou com o BKSS. E com o Valência fazendo gol, né? Acho que fica esse destaque, né? O Ener Valência conseguindo aí galgar a artilharia, já tem 5 gols nessas eliminatórias, né? Então, e se a gente for ver, os últimos 3 do Equador foram deles, né? Ele fez os 2 na vitória contra a Venezuela, fez o gol na vitória contra a Colômbia na 10ª rodada, perdão, ou seja, ele vem crescendo conforme a seleção vai se estruturando. Né, vem aí de boas atuações na 12ª rodada, perdão. Não, e poderia ter feito mais se soubesse bater um pênalti um pouquinho melhor, né, Valência? Falta isso aí para vocês. Eu estou confirmando aqui quantos gols ele fez fez um só contra a Bolívia, tava na dúvida. Foi o Plata que fez 2 gols naquela oportunidade. Vamos agora para a terceira colocada, Uruguai que levou aquele bondão do Bielsa, né, para as eliminatórias, com mais de 40 jogadores, podia fazer 3 times, né, todo mundo jogando, perdeu para a Argentina no jogo em casa, que foi um jogo equilibrado, truncado, e aí na altitude não tem jeito, né, a gente viu aquela famosa cena da Libertadores, da bombinha de oxigênio entrando em ação, né, não tinha aparecido isso até então, e aconteceu nesse jogo do Uruguai, né, o pessoal do Banco do Uruguai lá com oxigênio inalando, né, tava demorando para acontecer isso. Mas eu acho que, claro, o Uruguai teve uma data FIFA anterior muito positiva, né, quando conseguiu sair de uma situação delicada, né, vencer um jogo, empatou outro, mas volta a não vencer. Né? Acho que são partidas que são não vencíveis, talvez, né, se a gente pode dizer assim, né, contra a Argentina em casa e também contra a Bolívia na montanha. Mas como que você vê, como que você sai o Bielsa dessa data FIFA? Até acho que o fato de não estar tão colado com outras seleções, na Venezuela, Bolívia, acho que alivia a barra um pouco do Bielsa, mas claro que sai um pouquinho incomodado, digamos assim, com os resultados dessa data FIFA Seleção Celeste. Concordo com você, porque se a gente for ver ali, como você falou, né, essas equipes que estão dentro do G6, elas vão ter uma vantagem em relação do 7º ao 10º. Só que, e também uma outra vantagem, eu acho, que foi esse espaçamento entre uma data FIFA e outra, talvez, né? Embora tenha tido um bom desempenho na última, né? Mas talvez por ter dado um espaço, às vezes a galera esquece um pouco do que passou lá mais para trás, né? Quando teve os BOs mesmo, né? Dentro da seleção do Uruguai.
E é como se estivesse retornando numa temporada, né? Então, acho que isso acaba fazendo uma diferença para dar uma atenuada, né? Mas, de fato, é difícil enfrentar a Argentina hoje, né? Ainda mais depois dessa ronda, que sai mais fortalecida ainda, não é fácil encarar os hermanos. Só que dentro desse contexto era o jogo em casa que o Uruguai tinha, né? Então seria importante, né? E aí sai com esse gosto amargo de ter sido derrotado, né? Talvez se viesse pelo menos um empatezinho, assim, para ficar com 2 pontos, claro, não ia aliviar totalmente, mas pelo menos já, né, dava uma moral maior, porque a gente já sabia da dificuldade de jogar lá na altitude, né? Que é o alto, realmente a cena que você descreveu é bem comum nos jogos lá na Bolívia, né? Mas realmente era mais complicado de você conseguir imprimir um ritmo, né? De você conseguir mostrar força, né? Acho que dentro desse contexto até o empate foi bom no sentido de que contenção de danos, dos males o menor, né? Conseguiu ali um empatezinho, porque realmente é um contexto mais difícil, né? Agora, essa derrota contra a Argentina acabou pesando na parte de pontuação, né? Não digo nem na questão o time não voltou mais a jogar bem ou tá ruim, né? Mas na questão da pontuação fez a diferença negativamente, embora pela tabela aqui do GE, o Uruguai subiu uma posição, que como o Brasil acabou tendo problemas ali, o Uruguai acabou subindo um pouquinho, mas de fato acho que está muito embolado, né? Eu acho que passado essa data FIFA crítica, não que o Uruguai vai ter, nossa, que tetinha, né? Vai pegar o Paraguai fora de casa, que não é fácil, né? E depois daí tem 2 jogos que daí eu acho que vão ser de suma importância para que o time possa, que a gente vai falar mais na frente, né? Para que o time possa aí deslanchar de vez e não ter mais problemas, que seriam jogos da 16ª e 17ª rodada contra Venezuela e Peru em casa. Esses jogos aí, sim, acho que seria a sequência para o Uruguai, né, exorcizar qualquer medo que tem aí, né? Mas, de fato, a data FIFA acabou ficando aquém na questão de pontos, né? E isso acaba, mesmo que o time às vezes jogue melhor ou pior, né? O bondão use um pouco ou não use tanto, né? Acho que isso acaba fazendo a diferença para a gente ficar assim, putz, não foi tão boa a ronda por conta da ausência de pontos, né? Apenas um aí nos 2 jogos. E só para contextualizar, né, o Bielsa ele cortou vários jogadores de um jogo para o outro, né? Aquilo que a gente estava na expectativa, justamente, né, dele. Ele até falou que ele queria jogar com 5 jogadores só que atuaram contra a Argentina e 5 entraram no segundo tempo. Não deu certo, né? Acabou com todo mundo, né? Eu vi o Darwin Núñez no final do jogo, teve um contra-ataque que ele estava sozinho, ele acabou cansando no meio da jogada. Isso gerou até uma briga, né? O De La Cruz discutiu, aí mais uma discussão do Bielsa com o jogador, De La Cruz discutiu, né? Teve o jogador voltando, o Lúcio Rodrigues voltou para o Bahia, o trio do Palmeiras iria voltar antes da hora, mas acabou sendo chamado de novo para o jogo, né? Piquerez, o Emi Martínez, enfim. É uma loucura, né? De novo aí. Vamos ver se isso vai pesar, né? Se algum ponto vai. E fica aqui também o destaque negativo que o Arrascaeta, né? Saiu machucado na partida contra a Argentina. Vamos ver se isso vai trazer algum desdobramento para o Flamengo. Pulamos o Brasil e vamos falar da seleção que segue quente. Segue fervendo, porque o Prof. Alfaro segue invicto no comando da seleção paraguaia. Agora chegando à 5ª colocação. Já vislumbrando aí até uma possível vice-liderança, cara, de eliminatória. É surreal o que o Alfaro consegue fazer com a seleção paraguaia. Tudo que a gente viu no começo, com os 2, com o Esqueloto, com o Galhardo, tudo que a gente viu, né, da seleção paraguaia até o momento, a gente vê que está conseguindo passar desde a chegada do Alfaro, invicto. Conseguiu um jogo ali que o Chile conseguiu até se defender bem, o Paraguai foi melhor, mas uma jogadinha, para mim, foi ensaiada, tá? Aquele gol do Paraguai contra o Chile foi uma jogada ensaiada, porque há um toque ali no meio da área, né? São 3 toques de cabeça até o Albacete fazer o gol, né? Enfim, Alderete, faz o gol aí no meio da área. E depois um jogo que o Paraguai, ele não, acho que mostrou muito, mais uma vez, aquela energia que a gente viu contra a Argentina, né? Que o Paraguai sai atrás do marcador e consegue a virada. Só que dessa vez toma 2 gols em 12 minutos, o primeiro gol com 50 segundos de jogo, vai lá
e consegue descontar no primeiro tempo ainda, né, com o gol do Alonso. E o Enciso faz uma obra-prima, cara. Que golaço do Enciso, meu amigo. Pega a bola na esquerda, dribla todo mundo e manda um chutaço no ângulo. O Paraguai já merecia um empate naquele ponto. Tudo acho que é incrível. Eu falo, ver o Paraguai de Alfaro jogar é um evento. E aquela foto daquela mulher com um cartaz, Alfaro te gostou muito, é um exemplo. Mandei para você, né, esses dias, na chegada do ônibus no jogo contra o Chile, no defensor de Thiago, tinha uma mulher com um cartaz gigante, né, Alfaro te gostou muito. Cara, é incrível o que esse cara fez, e o Paraguai segue voando. Né, agora não dá nem para, não digo cogitar, claro, mas o Paraguai já consegue abrir uma diferença bem tranquila em relação aos demais. Talvez era uma seleção que foi ativo, né, Dudu? Lembra que antes da primeira rodada, lá em 2023, a gente falou assim, a gente não sabe onde encaixar esse Paraguai. É uma seleção que, pelas peças que tem, é uma que a gente imagina que tenha mais facilidade para se classificar, mas pode ser que fique para o bonde da repescagem. Começou de uma forma que talvez não via nem na repescagem o Paraguai. E agora a gente está chegando no final com uma possibilidade bem real de classificação antecipada para a Copa, graças aos Coringas de Alfaro. Você tem que tomar cuidado, que a última vez que nós usamos esse Coringa aí, o negócio vinagrou lá para Venezuela, hein? Mas vamos torcer para que não dê zica. Mas, cara, né, brincadeiras à parte, realmente, assim, a evolução da seleção paraguaia é algo notável na questão de time, né, cara? Porque, como você falou, peças a gente já via que tinha qualidade para jogo, mas faltava o time. E demorou para encontrar isso, né? Só com a chegada do Alfaro que conseguiu. E vem colecionando resultados impressionantes, né? Como a gente comentou no pré dessa ronda, a gente imaginava para uma ronda boa, 4 pontos. E foi o que aconteceu. Conseguiu a vitória contra o Chile, como você falou, né? O placar de 1-0, mas o placar acho que engana muito mais do que realmente né? Que poderia ter sido mais. E contra a Colômbia a gente sabia que era difícil, né? Mas a seleção paraguaia, como você falou, mostrou esse brio, né? Esse brio que é importante para esses momentos, de não ter medo de jogar contra os adversários, claro, dentro da sua estratégia, né? Também não vai sair igual um louco lá para conseguir, mas assim, ter a consciência de como jogar e quando precisa retrai, mas quando precisa atacar, não ter medo de atacar. Se o time sai com 2-0 atrás, ter a capacidade de buscar isso, e isso também vai mudar confiança, né? Quando o time está com a confiança elevada, possibilita que, num cenários adversos, ele consiga imprimir um ritmo legal, que foi o que aconteceu aí nesse jogo contra a Colômbia, em Barranquilha. Baita resultado diante do contexto e dentro da ronda em si, do planejamento de pontos, foi o resultado que se buscava, que foi interessante, né? Então, com isso, agora o Paraguai abre 6 pontos em relação à Venezuela, 7ª colocada. E agora, né? Claro que a gente ainda vai projetando, né, aos poucos, né, as rondas, mas o Paraguai vai ter pela frente Uruguai, Brasil e Equador. Simplesmente os seus adversários dentro aí dessa disputa, quem sabe aí pela vice-liderança. Então, assim, em outros tempos, se você olhasse essa tabela lá nos tempos do Garneiro, ia falar assim, putz, vai tomar 3 tacas, né, cara? Com certeza. Mas hoje, dada a evolução com o Alfaro e do desempenho dessa equipe, é uma possibilidade real de galgar posições e, dependendo se conseguir encaixar o seu estilo nos jogos, conquistar pontos que vão distanciá-lo em relação aos adversários. Então, a visão já é mais otimista, porque o time está conseguindo mostrar aquilo que sabe. Então, méritos totais aí da União Alfaro e jogadores, né? E o renascimento da Albirroja, como diria, né? Tá ali já, né? A barriga já tá grande. Daqui a pouco pode parir. E a hora que parir vai ser uma festa de Ciudad del Este a Assunção. O Paraguai vai parar e esperamos aí que dê tudo certo. E o Paraguai, que a gente comentou isso nessas eliminatórias, que o Paraguai já está na próxima Copa, né? Vai ser um dos 32 países sedes, né?
Então, eles têm essa expectativa justamente de conseguir voltar, né, à Copa do Mundo pelas eliminatórias, né? Acho que isso é essencial, né? Eu senti isso no começo, teve essa questão do renascimento da Albirola, que era como chamada campanha para a torcida ir para os jogos, né? Aquela partida em Cidade do Leste, né, que a gente estive presente, inclusive, que era a ideia da Federação Paraguaia no começo das eliminatórias levar a seleção nos pontos, ia ter jogo em Concepción também, acabou já sendo barrada pelo Garmin na primeira oportunidade, mas cara, é espetacular, assim, o clima que há, como o time joga, né, o diferencial que existe, enfim, muita coisa mudou, e de fato o renascimento veio, atrasou, mas veio, e é incrível, como você falou, né, são 3 jogos aí que, pô, facilmente a gente olha e fala, podia ser 3 barbadas, né, pro Paraguai tomar porrada, mas não. E é justamente, se a gente vai lembrar, é justamente onde começa, né, essa campanha de reabilitação do Garneiro, que é um empate com o Uruguai no jogo de despedida do Luizito, né, num jogo onde o Paraguai quase ganha no centenário, né, mete bola na trave, né, já deixa opa, e aí ganha do Brasil no Defensores del Chaco, uma partida surreal. O Paraguai, como eu falei, quando estava com a Argentina, fez um jogo perfeito contra o Brasil naquela oportunidade, e ainda buscou um empate contra o Equador fora de casa. Então a gente vê que há um simbolismo muito grande nessa campanha paraguaia. Então há uma evolução, né? E fecha contra o Peru fora de casa, né? Então só para um jogo assim para encerrar mesmo a campanha, possivelmente com essa classificação, né? Coroando esse trabalho de Gustavo Alfaro. Agora é hora de falar quem está sem moral, né? Chegamos no bonde dos sem morais, né? Começando com uma seleção que segue disparada, mas aí é muito pelo que fez antes, né, Dudu? Em certo momento, a Colômbia já foi a primeira colocada por aqui. Já começamos falando sobre ela. Aquela vitória contra a Argentina, a gente imaginou que, nossa, agora a Colômbia vai, né? Agora a Colômbia vai conseguir se igualar. Depois até teve aquela goleada com o Chile, que também foi um grande resultado, depois de ter pedido para a Bolívia. Só que nas últimas 4 rodadas, a gente vê a Colômbia cada vez mais distante do que já vimos um dia, né? Depois de ter passado em branco, né, com 2 derrotas, né, na última data FIFA para Uruguai e para o Equador, dentro de casa. Agora foi uma derrota para o Brasil no último lance, basicamente no finalzinho do jogo, um empate muito amargo com o Paraguai, né? Se para os paraguaios esse fato de ter saído vencendo por 2-0, perdido por 2-0 e empatado, obviamente na Colômbia não soou bem, e por muitas questões. O Néstor Lourenço foi criticado porque ele tirou o Rames muito cedo do jogo, né? O Rames saiu um pouco antes do segundo gol do Paraguai, né, por volta dos 14 minutos do segundo tempo, ou seja, o Rames poderia ter ficado mais no jogo. Enfim, contra o Brasil, a Colômbia entrou dormindo, o Néstor Lourenço conseguiu ajustar o time, né? O Brasil parou de jogar, a Colômbia cresceu, conseguiu fazer um gol, mas estava dependendo demais do Luiz Dias. O Luiz Dias foi muito bem marcado, não apareceu no jogo. Depois recuou, tentou segurar o resultado, uma bola desviada, acabou perdendo. Enfim, o brilho colombiano está desaparecendo, né? Acho que, por mais que tenha essa diferença de pontos, né, de 5 pontos, que é uma vantagem até ok para a Venezuela, é um negócio assim que o torcedor colombiano não esperava, visto que a gente viu, principalmente até a data FIFA de outubro, né? Não faz muito tempo que a Colômbia estava sobrando, e agora a gente vê a Colômbia de uma sequência de 4 resultados ruins, né, com atuações que não lembram muito aquilo que a gente viu na Copa América, né? Até mesmo se você comparar o jogo do Brasil com a Colômbia na Copa América e em Brasília, é muito diferente a atuação colombiana. De fato, uma seleção que prova aí o quanto as equipes vêm oscilando nessas eliminatórias. Como a gente falou, e por isso esse foi um mérito da Argentina, de ter, apesar dos pesares, apesar de também ter oscilado, conseguido nos pontos a constância. Agora, a Colômbia, de fato, assim, e é triste, né, cara, porque eu já falei, naquele momento era palpável, a Colômbia tinha o melhor futebol das Américas, naquela altura da Copa América, por exemplo, que a gente discutia isso. Mas é impressionante como a equipe não consegue mais encaixar. E aí você vai juntando, né? Não consegue um resultado aqui, não consegue outro ali, a confiança já baixa, as dúvidas já começam a pairar a respeito do trabalho, né? Que até o momento, né, como se fala, até a data FIFA de outubro tinha sido bom, então essa desconfiança acaba atrapalhando, né? Então tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Claro que por conta do começo muito bom,
ainda tinha uma gordura boa para queimar, ainda há uma vantagem nessa questão do G6, digamos assim, né? Mas é importante uma reação nesse sentido, né? Pelo fato de que isso pode gerar problemas, né, mais para frente, seja na questão de ter um time para uma Copa, por exemplo, ou se começar a degringolar demais até se ligar um sinal amarelo, né? Então, assim, eu acho que é um dos casos cabais aí de como as equipes vêm se oscilando nesse contexto, né? Então, assim, a gente, no caso do jogo contra o Paraguai, pesa mesmo, né? Porque quando você tá com essa confiança, você abre 2-0, você acha que finalmente vai tirar a zica e aí acaba acontecendo isso e o efeito acaba sendo totalmente inverso e acaba afundando ainda mais essa questão da parte emocional, né? Então, é bem complicado. Vamos ver como é que a Colômbia vem pela frente, vai enfrentar a seleção peruana e depois a Argentina fora de casa. Então, teria que ser esse jogo contra a seleção peruana para tentar, né, 3 pontos aí importantes, né? Agora, para fechar, eu acho que tanto a Colômbia, as duas que a gente vai falar agora, né? Colômbia e Venezuela, eu acho que ambas tinham que dar um pulinho lá nos Estados Unidos lá para tentar achar aquilo que elas perderam, né? Porque apesar até outubro estar indo bem a Colômbia, aquele futebol da Copa América, tanto Colômbia quanto Venezuela, precisam reencontrar. Eu acho que acabou ficando em algum aeroporto aí do caminho. Eu estou conferindo até algumas matérias aqui, né? Tem um questionamento sobre alterações, né? Que não, o Nelson Nunes faz poucas alterações e demora para mudar o time, né? Tem a questão do Rames, né? Enfim, tem esse ponto, né? Que os colombianos estão assustados, ele mesmo, né? Se disse angustiado após a coletiva e também já há uma pressão, né? Se continua no cargo ou não, né? Porque de fato a gente tem que lembrar que a Colômbia pode estar com 5 pontos de diferença, mas se a Colômbia tira essa diferença, a Venezuela no caso tira essa diferença para menos de 3, a última rodada é Venezuela e Colômbia e Maturim. Ou seja, a Colômbia pode chegar no cenário um tanto quanto desafiador se não conseguir bons resultados na próxima data FIFA. E aí, eu achei uma matéria que eu achei inacreditável, que o site descreve a situação do Lourenço, não sei o quê, lá. E aí ele fala, inteligência artificial já escolheu o sucessor. Os caras meteram uma IA para escolher o sucessor do Lourenço. Sabe qual foi o treinador escolhido? Você tem uma nota para tentar adivinhar, Dudu. José Pecker. Não, Juan Carlos Osório. Nossa, não. Pô, a gente viu o que aconteceu no Clube Atlético Paranaense aí, né? Então, gloriosa passagem, né? Eu gostei. Acho que a IA está um pouco errada. Vamos aguardar para ver como vai ser a próxima data FIFA colombiana. Fábio. Antigamente era o povo, né? Hoje os caras têm que fazer o robozinho da Magalu lá que vai definir quem é o novo técnico da Colômbia. Brincadeira, gente. Meu Deus, vai ir no Osório sumindo a seleção boliviana. Enfim, falando em pressão, teve uma seleção que deixou 3 quilos de pressão pelo caminho, Dudu, né? A seleção da Venezuela, né? Perdeu para o Equador no jogo ontem, não foi bem, né? Até o placar também engana, né? Perdeu só por 2-1, mas marcou o gol basicamente nos acréscimos, e aí foi para o jogo direto contra o Peru, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né? Um jogo muito truncado. E com o gol de pênalti do Rondon, conseguiu a vitória por 1-0. A gente falou muitas vezes isso, né, Dudu? Que não ia ser fácil quando a Venezuela fosse voltar a vencer, até mesmo porque era um confronto direto, já que o Peru vinha embalado de uma vitória e poderia ultrapassar a Venezuela na classificação e cair na vitória em Maturim. Mas o caldeirão de Maturim não decepciona, meu amigo. Ainda invicto em casa, né? A gente tem que fazer essa ressalva, né? A Venezuela ainda não perdeu dentro de casa, por mais que a campanha tenha oscilado muito do ano passado para cá. E conseguiu, né, com o gol do Rondon, vencer por 1-0. Alívio, volta para a zona da repescagem. Dudu, acho que a gente fica mais no aguardo de como serão os próximos passos. Mas que a Venezuela precisava dessa vitória para respirar um pouco, para sentir em paz, para dizer que o sonho não acabou, né? Para voltar a estender aquele bandeirão do Eu Tenho Fé, né, que estava meio que guardado no armário
de Maturim por alguns meses, volta esse sonho, volta esse alívio, né? Depois de uma vitória muito importante que coloca a Venezuela de volta na zona da repescagem. Aí o que a gente já vinha falando, cara, oscilações, equipes que vão bem, mal, um jogo tá tudo ruim, outro jogo o cara já é o melhor de novo, então é difícil, mas realmente essa vitória era fundamental para a Venezuela, era o jogo que precisava ganhar, que o jogo contra o Equador a gente já estava botando uma derrota na conta, então o jogo em Maturim precisava vencer, e na fase atual, se fosse naquela fase áurea, 1-0 contra a seleção peruana, né? Poderia ter feito mais, poderia ter jogado mais. Mas, cara, dada a situação, que a pressão tava já na tampa da cabeça, cara, 0,5 é lucro. Então, tem que comemorar mesmo o povo venezuelano e a comissão ali para dar essa continuidade. E agora o próximo desafio também. 0,5 é goleada, é contra a Bolívia aí em Maturim, próximo jogo, né? Pela 15ª rodada. Então, assim, é jogo também para ganhar, para, tipo assim, abrir, porque daí vencendo abre 4 pontos da Bolívia, Peru enfrentaria a Colômbia fora de casa e o Chile recebe a Argentina. Então, se forem os resultados programados, se a Venezuela vencer, o Chile não vencer a Argentina, e o Peru perder para a Colômbia, né? Apesar de também olhar mais para cima que a Colômbia, né? Mas olhando para o pessoal de baixo, que a gente já tinha falado, né? Agora o negócio da Venezuela é a repescagem. Se pegar uma sexta vaga, é lucro. Mas o foco dela é ficar na repescagem agora, né? Então, dentro desse foco, vencendo a Bolívia e com os resultados, aí pode dar um respirinho, né? Claro que daí a sequência vai ser pior, né? Mas fez o que precisava fazer, venceu o jogo contra o Peru. Aí agora vai ter outro jogo que também precisa fazer a mesma coisa contra a Bolívia. E aí depois vamos ver o que vai dar. Mas, realmente, tirou um caminhão das costas, né? Então até junho, pelo que eu vi aqui é junho, né? Isso. Então até junho vai estar meia bomba, né? Aí se ganhar da Bolívia, aí o negócio vai tirar esse pesão, né? Aí vamos ver. Mas é a sequência para a Venezuela fazer os pontos que precisa, e isso pode ser decisivo lá na frente. Então, excelente, importantíssima vitória, mesmo que por 1-0. O Batista agora acho que vai ter calma, né? É aquilo que a gente falou, né? Você não vir numa sequência, você não conseguir voltar a vencer. A Venezuela fez jogos para isso, né? A gente lembra o jogo contra o Uruguai, que o Rocher salvou várias oportunidades. Também o jogo contra a Argentina, por mais que fosse a Argentina, o Venezuela jogou bem. O jogo do Brasil foi uma outra situação, com a menos eles combinaram muito empate. A Venezuela caiu muito dos jogos fora de casa, né? A gente ligou muito essa questão. A última data FIFA tinha perdido para o Chile, então acho que tem esses pontos. É para retomar, acho que eu senti muito, após a última data FIFA, que com aquele vareio de bola que tomou do Chile em Santiago, deu uma murchada na seleção venezuelana, e agora conseguiu retomar, conseguiu, né, voltar. O Batista vai ter mais calma para fazer esse trabalho para os jogos de junho, como você disse, vai ter um confronto direto que lá no mês de junho a gente vai explorar, e vai ser contra a Bolívia. A Bolívia que agora deixa a zona de repescagem, né, acabou sendo derrotada para o Peru por 3-1 e também não conseguiu a vitória em casa. Foram 27 finalizações da Bolívia nesse jogo contra o Uruguai, cara, um negócio absurdo, e não conseguiu, né, a segunda vez, né, Dudu, que a Bolívia não usa o seu principal jogador, a altitude, né, que a gente até no começo a gente ficou, será, porque teve aquela vitória contra o Chile, né, que, né, a Bolívia está engrenando com o Vanegas, mas não foi. Não, o sonho foi ilusão, né? Podemos dizer que a data de setembro foi um pontaço fora da curva, e depois disso a altitude é o principal fator da Bolívia, mas que não conseguiu aproveitar mais uma vez e perde, né? Acaba derretendo um pouco aí nessa visão de eliminatória, como que você vê a La Verde agora fora da zona de repescagem, né? Tendo essas atuações, uma muito abaixo contra o Peru e a outra dentro daquilo que eu esperava, mas faltou botar o pé na forma, como eu diria. A altitude não entrou em campo, né? Foi pega no doping por excesso de ar rarefeito, então não pôde atuar nesse glorioso duelo aí contra o Uruguai. Mas, assim, realmente pesa essa derrota para a seleção peruana, né? Essa aí, porque a gente já imaginava que
que seria um confronto importante, claro, que a seleção peruana também tinha suas ambições e via isso como uma final de campeonato, né? Mas eu acho que perder ainda por, né, tomando 3 gols da seleção peruana, né? Que a gente já falava que, claro, agora teve o acréscimo do Carille, mas assim, era uma seleção que fazia poucos gols, então você tomar 3, isso acaba impactando psicologicamente de uma forma negativa, né? Então, e aí você alia isso a esse fato de que você falou, que teve 27 finalizações e não consegue vencer o jogo, isso aí vai enervando. E isso pode ir escalando, né, se você não consegue um resultado, e pode virar uma bola de neve, igual virou aí para a Venezuela e virou também para a seleção colombiana. Então, assim, mais um exemplo das oscilações, mas que, tipo assim, é complicado agora para a seleção boliviana, porque o problema é que ficou um tempão assim, Bolívia, né, não vai conseguir e tal. Quando você não tem expectativa de nada, beleza, você vai tocando tua vida normal. Agora, quando te coloca o gostinho que você pode, e aí tá tirando de novo, e isso é que gera uma insatisfação, gera um alarde, né? Porque, de fato, a Bolívia ainda tem possibilidades reais de buscar uma repescagem, né? Só que tá caindo de produção. A próxima ronda é fundamental. Então, assim, eu diria, eu vou até usar mais, Salaf, decisiva. Se não consegue os resultados contra, tipo assim, pelo menos, né, não perder para a Venezuela e vencer o Chile, se por um acaso alguma coisa sair do controle, eu acho que aí vai ficar difícil, cara. Vai ficar bem complicado, porque como a gente falou da Venezuela, que tinha o jogo contra o Peru e contra a Bolívia vai ter agora o jogo contra a Venezuela e o jogo contra o Chile. Então, assim, cara, vão ser duelos de arrepiar, né? A próxima ronda promete, mas assim, ainda dá, só que organizar, saber da importância dos jogos e, né, como a gente tá falando que os times estão errando tanto, estão oscilando tanto, quem errar menos ganha mais. Pois é, e acho que é um ponto decisivo. É um confronto direto, acho que vai ser o grande confronto da FIFA de junho, já que junho está sendo o mês das previsões de definições de classificados, né? A gente vê a CBF meio cantando a bola que o Brasil vai se classificar em junho. Eu acho tanto quanto divertido isso, né? Porque a primeira notícia que saiu foi que a CBF ia pensar no novo treinador depois do Mundial de Clubes, ou seja, só depois da data FIFA de junho. Então, enfim, coisas que só acontecem no Brasil, mas esse confronto aí contra a Venezuela tem tudo para ser a grande partida, né? Tem essa questão da motivação da Venezuela, porque, querendo ou não, se a Vino Tinto ganha essa partida, já fazendo essas projeções futuras, ela consegue abrir aí uma diferença de 4 pontos para a Bolívia, né? Então, já consegue ganhar essa gordurinha nessa disputa. Óbvio, tem a questão dos confrontos da Bolívia enfrentar o Chile, né? Mas serão duelos aí interessantes para a gente acompanhar. Tenho certeza que a gente vai ficar animado. E vamos falar agora da seleção peruana. O Peru que conseguiu vencer por 3-1, apresentou fatores novos, né? O Carrillo foi muito bem. A gente conseguiu ver o Guerreiro jogando com mais conexões no ataque, uma vitória justa contra a Bolívia, né? O gol do Guerreiro foi muito bonito, ele virando ali, batendo, chutando. E aí o segundo jogo em Maturim conseguiu fazer um jogo difícil, um jogo duro, sofreu um gol de pênalti, o pessoal reclamou que não foi pênalti, teve um gol anulado, né, que o jogador fez com a mão, não me recordo se foi o Flores, mas ele acabou mantendo a bola com a mão, assim, e aí também já gerou reclamação, e aí teve o lance do Guerreiro, o Guerreiro saiu esbaforando, dizendo que é um absurdo um trio chileno comandar um jogo da Bolívia, um jogo do Peru, perdão, lembrando que Chile e Peru não são flores que se cheiram, não são amiguinhos que vão pro playground junto, aí lá do século XIX. Dudu, o que dizer, né? A gente conseguiu ver um pouquinho de evolução do Peru nessa data FIFA, conseguiu essa vitória, né, que a gente falou, né, na nossa prévia, que era importantíssima para os sonhos, para chegar vivo em Maturim, mas acabou chegando em Maturim, tendo alguns problemas, não conseguiu a vitória, ficou um pouco mais para trás, porém deixou uma impressão ok. Só que aquilo que a gente já falou, talvez um pouquinho tarde demais. Exatamente, e é o que eu comentei agora da Bolívia também, né? Quando você tá, né, sem nada,
Um pontinho, alguma coisa, beleza. Agora, quando você fala assim, nossa, será que dá? Né? Aí é que é o problema, né? Aí que fica essa insatisfação. E, de fato, assim, né? Você teve criatividade, teve articulação de jogadas, né? Que era uma coisa que a gente cobrava muito na seleção peruana, né? Quantas vezes a gente viu lá o Guerreiro ou o Lapadula, que só rifada de bola e os caras se viram para treinar cotovelo lá para conseguir dominar uma bolinha para tentar um chute de fora da área. Então, assim, eu acho que teve até alguns jogos que a gente chegou a contar o número de chutes da seleção peruana no jogo inteiro, assim, sabe? Então, de fato, quando você vê que o time consegue articular, que ele consegue evoluir, consegue ganhar jogos, por exemplo, como o jogo ganhou da Bolívia, fazendo 3 gols, isso mostra, assim, que tem peças de qualidade, apesar da seleção peruana, assim como a chilena, serem times envelhecidos, né? Se tem uma qualidade, só que tem que organizar, e esse que foi o problema, demorou demais para organizar. O Reynoso, se eu não me engano, que foi o primeiro treinador, ficou bastante tempo, então isso acabou sendo problemático. Então, por exemplo, assim, se a gente falar, por exemplo, que o mérito do Paraguai, apesar de ter sofrido bastante também, ter 2 trocas, né, foi ter trocado no momento certo pela pessoa certa, né? No caso da seleção peruana, acho que isso foi retardado por um tempo e acabou sendo problemático, né? Então, isso pode ter sido algo bem determinante. Então, assim, fica o ponto positivo pela vitória, mas realmente, para dar esse ponto de virada, teria que ter conseguido um resultado melhor em Maturim, né? Pelo menos aí, se conseguisse um empate, já seria um pouco melhor, mas o ideal seria a vitória realmente pela condição periclitante, né, do Peru de ter feito poucos pontos, né, nas eliminatórias. Então, apesar da evolução, fica aí a decepção pelo resultado negativo e que acaba sendo determinante para essa decepção, essa frustração de um movimento de evolução da seleção branca e vermelha. Sabe qual é o engraçado? Você falou sobre a troca. O Reynoso deixou o comando lá em dezembro, que foi aquela novela para ver se ele saía para a chegada do Fossati. Então, em dezembro de 2023. O Paraguai trocou de treinador depois disso, cara. Isso eu acho mais surreal. Mas aí acho que também tem a questão de peça humana, né? Tem a questão do time do Paraguai, é um time melhor. O Peru tem essa geração envelhecida, né? Que a gente não vê o meio termo, né? A gente já viu o Peru convocando jogador de 16 anos, né? Então a gente consegue ver que há esse problema dessa crise peruana. E só para me corrigir, quem fez o gol anulado foi o Reina, né? Que marcou o gol de mão lá em Maturim. E o grande problema do Peru é a tabela, né? Se os outros vão ter confrontos diretos, os outros ainda podem sonhar. O Peru tem uns confrontos bem duros, né? Pega a Colômbia fora de casa, depois recebe o Equador, vai visitar o Uruguai e fecha com o Paraguai, ou seja, todo mundo que está no G6. Todo mundo ali, principalmente na próxima rodada, que pode confirmar a vaga na Copa, e a Colômbia que está desesperada por um resultado. Se a Colômbia não consegue o resultado contra o Peru, meu amigo, aí se o Lorenzo ainda estiver lá, ele não sai de Barranquilla, né? Ele já fica lá curtindo uma festinha com músicas da Shakira, porque aí a situação realmente fica difícil. E falando em situação difícil, chegamos à lanterninha, ao Chile. Dudu, chegou o seu momento, né? Porque alguém falou lá em 2023 que o Chile seria o lanterna nas eliminatórias, e a gente está com essa realidade hoje, né? Hoje, dia 27 de março de 2025, o Chile é a seleção que está na lanterninha das eliminatórias. Fez até 2 jogos contra seleções difíceis, conseguiu, né, fazer um jogo competitivo contra o Paraguai. Depois, contra o Equador, teve um primeiro tempo muito bom, né? O Gareca conseguiu armar um time de expressão alta, marcando em cima, tendo oportunidades, mas no segundo tempo tudo derreteu. O Chile chegou muito pouco na segunda etapa, mas de qualquer forma, o Galíndez foi um grande personagem do jogo, né? O goleiro do Equador, então isso mostra que o Chile conseguiu criar oportunidades, mas faltaram os resultados, e agora o Chile amarga essa lanterninha e já vê, né, 5 pontos de diferença para a Venezuela, de 12 possíveis. Já pode cantar Boogie Boogie Bye Bye na próxima data FIFA. Enfim, como que você vê a situação de La Roja depois desses confrontos? Também era outra seleção que vinha embalada após ter vencido a Venezuela, mas agora não conseguiu. Somou só apenas um pontinho nessa janela.
E foi salva pelo Bandeirinha também, porque o Dani Valência foi no lá. Claro, tudo pode acontecer, né? Mas como é bom estar certo, né, cara? A gente já projetava que a seleção chilena ia ter bastante dificuldade pelo elenco envelhecido, até achou algumas peças, né, desde esse meio tempo aí interessantes, mas é fato que a seleção chilena precisa de mais, assim, sabe? Teve uma evolução, mas é aquilo que a gente falou em relação à seleção peruana. Essas evoluções seriam bacanas numa época em que você ainda tivesse grande quantidade de pontos a serem disputados, né? Agora, quando você precisa vencer praticamente todos os jogos, o importante é você pontuar. Então, assim, e no caso da seleção peruana e da seleção chilena, não é pontuar pouco, é vencer os jogos, né? Então, dentro desse contexto, você perdeu um jogo e empatou outro. Empatou em casa ainda, né? Então, assim, por mais que tenha, né, coisas boas no sentido de futebol, isso pode ser muito bacana para o ciclo de 2030, né? Em busca do, né? Eu não sei como é que vai ser, se o Chile também tá, sabe? Mas não, né? Não está com vaga de... Então, vai ser um... O Chile foi excluído. O Chile estava na chapa e foi excluído. Que ia ser o chupar, né? Aí exatamente. Não vai ser mais. E aí mandaram... fecharam com o chupa. Espanha e mandaram o Chile para casa do chapéu. Mandaram um chupa pro Chile. Mas então, nesse caso, como vai ter que jogar, então, pô, peças bem legais para 2030. Agora, para esse contexto de 2026, que você tinha que ganhar praticamente todas, foi uma ronda muito ruim mesmo. E aí você vai pegar a Argentina, que é a melhor seleção do continente. Eles também têm atritos, né, históricos, e aí, né, vai que o Vidal também não me inventa de falar alguma coisa. Aí seria cereja do bolo, né? Mas, assim, é difícil imaginar que o Chile consiga se impor nesse jogo. E aí vai para a Bolívia encarar a Bolívia. Então, assim, eu acho que o Bug Bye Bye tem tudo para tocar mesmo na próxima ronda, quando a gente falar no final de... né, depois desses 2 jogos de junho. Então, é difícil, mas a gente já projetava isso pela falta de renovação e também pelo processo ao longo dos jogos, que também foi bem problemático. O que você falou de 2030, acho que faz sentido quando a gente vê o Cepeda, né, que está conseguindo se destacar nos jogos, também o Osório, que atuou contra o Paraguai, outro bom jogador. A gente consegue ver novos nomes, mas a gente vê que o Chile ainda é refém, né, depois daquela brigas, intrigas, e voltar todo mundo, né, voltar Vidal, voltar Arangues, enfim, o Sanches, para ter uma ideia, ele foi convocado, mas ele foi machucado, ele nem jogou, para você ver como estava desesperado o Gareca para conseguir um resultado. Então, realmente, eu acho que pode facilitar a vida do Chile na próxima data FIFA é que o Scaloni diz que já vai começar a fazer testes. E, óbvio, não faz nenhum sentido o Scaloni, né, vir com força máxima. É bom para ele começar a olhar, mas aí o pessoal, a molecada que vai vir da Argentina vai querer dar resultado com o Scaloni, né? Vai querer, opa, eu quero minha vaguinha aí, né? Então, acho que isso também pode ser bom e ruim para o Chile, mas isso é papo para o podcast lá no mês de junho, antes do começo da próxima data FIFA, da penúltima janela de data FIFA nas eliminatórias sul-americanas. Está acabando, a gente começou essa viagem lá em setembro de 23, a gente está se aproximando de setembro de 25 aí, já com esse enredo, com os classificados desenhando e os eliminados já pegando o rumo do Bug. Com isso, pessoal, encerramos esse podcast 145. Agradeço a você que esteve na audiência. Lembro você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Lembrando sempre, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. Se não puder, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreve aqui no Spotify e no YouTube para conferir os próximos podcasts, a nossa repercussão completa dessa data FIFA dos classificados eliminatórias, enfim, pelo mundo. Dudu, agradeço pela sua companhia, meu Mr. Sudaca, e a gente volta no mês de junho para olhar aí quem que pode para a Copa e todos esses pontos em abertos que a gente deixou para a próxima data FIFA. Forte abraço. Valeu, Salaf, amigos que nos acompanharam aí no nosso podcast, muito legal repercutir aí a ronda.
E fica a expectativa agora, então, né, para a próxima data FIFA, para ver quais seleções já vão garantir vaga, quais não. Agora é o seguinte, né? Nós vamos trocar de meio de transporte. A gente falou da maratona que os caras estavam andando. Agora a gente vai pro trem-bala, pro metrô, essas coisas. O maquinista já tem, que é a Argentina. Resta saber quais serão os outros ocupantes aí das vagas, né? Tem as malinhas prontas esperando lá já, com passaporte e tudo. Resta saber quem é que vai entrar, em que lugar vai ficar, e vamos ver quem é que vai ali na rabeira, ali tentando uma vaguinha na repescagem, mas daí vai ter que disputar com alguém lá de outro continente para conseguir, né? Então, fica a expectativa aí, mas acho que daqui a pouquinho já vão ter novos integrantes aí nesse trem-bala rumo à América do Norte. É isso, gente. Forte abraço, até a próxima. Ou no nosso caso, no nosso navio, né? No Conte Verde, que pra quem não sabe, o Conte Verde é um navio. Tá certo, pessoal? Agradeço pela audiência, agradeço você por estar conosco nesse podcast. Te aguardo nos próximos para continuar repercutindo tudo sobre a data FIFA. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.